Pessoal, vou gravar essa videoaula aqui, essa primeira videoaula, falando sobre os princípios da eletrostática. Bom, basicamente falar só alguns conceitos que são importantes para a gente entender o restante do conteúdo da matéria. Então, primeiramente, como o professor introduziu o conteúdo, falar do modelo atômico de Bohr, entender como que agem as partículas dentro de um átomo. Então a gente observa aqui que o modelo atômico de Bohr era formado com, no centro, os prótons e nas órbitas ao redor do átomo, os elétrons. Além disso, nós sabemos que também, no modelo atômico atual, que além dos prótons existem os nêutrons aqui no núcleo do átomo. E essas partículas possuem uma carga que é conhecida como carga elementar, ou seja, todo próton e todo elétron vai dentro de si possuir essa carga. Ou seja, a gente diz que, como a gente sabe, o próton possui carga elétrica positiva e o elétron possui carga elétrica negativa, enquanto os nêutrons não possuem carga. E qual seria o valor dessa carga, tanto para o próton quanto para o nêutron? É a chamada carga elementar, que possui esse valor aqui, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Então, já vão se acostumando, porque sempre quando falarmos de carga, sempre, a unidade de carga sempre será esse Czinho aqui, que significa coulomb. Então, diante disso, isso fundamenta praticamente tudo o que a gente vai falar a partir de agora, porque a primeira classificação que nós vamos falar é em relação ao corpo estar neutro ou um corpo estar carregado. Quando um corpo está neutro, significa que o número de elétrons é igual ao número de prótons. Ou seja, o corpo ele possui 2 elétrons e 2 prótons. Ou como esse daqui possui 1 próton e 1 elétron. Umas pegadinhas que podem cair em prova nas questões de verdadeiro ou falso, dizer que quando um corpo está neutro, ele não possui carga. Mas não significa isso. O nome pode ser parecido de neutro com nêutrons, mas não significa a mesma coisa. Corpo neutro significa que o número de elétrons é igual ao número de prótons, e não significa que ele não possui carga. Tanto é que ele possui tanto carga negativa quanto carga positiva. Então, ele possui carga. Já quando um corpo está carregado, se um corpo neutro possui um número de elétrons igual ao número de prótons, um corpo carregado possui um número de elétrons diferente do número de prótons, podendo ele ser maior ou menor. Então, sendo assim, ele pode estar carregado ou positivamente ou negativamente. Então, nesse exemplo aqui, eu peguei 2 corpos neutros, ou seja, ambos com 2 prótons e 2 elétrons, e se a gente quiser deixar o corpo carregado negativamente, o que nós devemos fazer? A gente deve adicionar elétrons. Então, por exemplo, aqui ele tem 2 elétrons, se eu deixar ele, como por exemplo, 3, se eu adicionar 1 elétron nesse corpo, e os prótons continuam sendo a mesma quantidade, ou seja, 2 prótons, a gente diz que ele está carregado negativamente, ou seja, como a gente conhece lá na química, o famoso ânion. Ou seja, o ânion possui carga predominantemente negativa, porque ele possui mais elétrons do que prótons. Agora, se a gente quiser deixar um corpo neutro carregado positivamente, aí é que muitas também provas o professor coloca essa pegadinha, falando que, por exemplo, para deixar um corpo neutro carregado positivamente, nós devemos adicionar prótons a esse corpo. Mas não. Se a gente observar, essa afirmação está errada. Por quê? O próton, ele pertence ao núcleo do átomo. Se a gente adiciona prótons, por exemplo, aqui tem 2 prótons. Se eu adiciono 2, a gente está mudando o núcleo e, consequentemente, a gente vai estar mudando o átomo em questão. Por exemplo, aqui a gente tem um próton e elétron de hidrogênio. Se eu adicionar um próton aqui, se eu quero deixar ele positivo, eu não vou estar mais falando de hidrogênio, eu vou estar falando do gás hélio, que possui 2 prótons, então, e não do hidrogênio. Então,
caso a gente queira deixar um corpo carregado positivamente, a gente não adiciona prótons, mas sim a gente retira elétrons. Ou seja, sempre quando a gente quiser carregar o corpo, a gente nunca vai mexer com o número de prótons, e sim com o número de elétrons. Então, dessa forma, aqui o número de prótons vai continuar sendo o mesmo. Já o número de elétrons, a gente vai reduzir. Ou seja, ele vai ter apenas um elétron. Sendo assim, ele tem 2 prótons e um elétron. Então, ele tem carga predominantemente positiva. E, na química, como a gente conhece, é o famoso cátion. Então, fique atento nessas observações que o Marco tem muita capacidade de colocar isso na prova. Tanto dizer que uma questão de verdadeiro ou falso, um corpo neutro não possui carga. Não, isso é falso. O corpo neutro possui o número de elétrons igual ao número de prótons. E a mesma coisa, para deixar um corpo negativo, nós devemos retirar prótons. Ou para deixar um corpo positivo, a gente deve adicionar prótons. Não, isso está errado. A gente nunca mexe com o número de prótons em um átomo, e sempre com o número de elétrons. Se tiverem dúvidas com essa parte, depois se me procurem durante a semana que eu explico para vocês. A próxima coisa que a gente vai ver é o conceito de condutores e isolantes. Bom, para o material ser considerado condutor, ele deve necessariamente possuir elétrons livres dentro de si. Ou seja, os elétrons e os prótons os elétrons, podem se mover livremente de sair ou entrar de um corpo para o outro. Diferente de um material isolante, que ele não possui elétrons livres, ou seja, os elétrons não conseguem se movimentar livremente dentro de si. Exemplos de materiais condutores nós temos íons, metais, e qualquer íon, qualquer metal que você pegar sempre vai possuir elétrons livres e vai ser consequentemente caracterizado como material condutor. Já isolante, de exemplo, nós temos a borracha, nós temos o vidro, nós temos o próprio isopor, que a gente fez o experimento em sala, a gente viu que ele é um material isolante. Diante disso, agora a gente vai para a parte matemática desse conteúdo, que é a quantidade de carga de um corpo. A gente viu que o corpo sempre possui uma carga positiva ou negativa ou neutra, dependendo se tendo mais prótons ou tendo mais elétrons. Sendo assim, a gente tem como quantificar a carga de um corpo que tenha sei lá quantos prótons e quantos elétrons, que a gente pode calcular por meio dessa fórmula aqui. Ou seja, a quantidade de carga representada pela letra Q vai ser N, que é o número de partículas, vezes E, que é a carga elementar que a gente viu. A carga elementar é fixa, sempre vai assumir esse valor. Já o N tem que pertencer aos números naturais, ou seja, é um número exato, ou seja, porque não tem como você falar que existe menos 3 partículas dentro de um corpo. Isso não existe. Mas você deve reparar que eu adicionei aqui na frente da fórmula, diferentemente do professor, um mais ou menos aqui na frente. Por quê? Como eu disse, a carga pode ser positiva ou negativa. E isso vai depender do número de prótons e de elétrons que existem dentro de um corpo. Ou seja, se o corpo tiver mais prótons, a carga vai ser positiva. Se ele tiver mais elétrons, a carga vai ser negativa, como a gente viu aqui no corpo carregado. Então, eu criei um exemplo aqui para demonstrar isso para vocês. Vamos dizer que tem um corpo onde o número de prótons seja 2 vezes 10 elevado a 20. E o número de elétrons é 5 vezes 10 elevado a 20. E eu quero calcular a quantidade de carga desse corpo. Como a gente observa, a gente tem 2 valores aqui numéricos, números batidos. Para a gente saber qual valor que a gente vai usar para o N, a gente sempre deve fazer a subtração entre esses valores. Ou seja, pegando sempre o maior menos o menor. Então, o N vai ser o número de elétrons, que é 5 vezes 10 a 20, menos 2 vezes 10 a 20, que é o número de prótons, certo? Diante disso, fazendo essa subtração, a gente acha o valor do N. Como aqui a potência de 10 é o mesmo,
a gente não precisa se preocupar com os correntes. Então, aqui basta a gente fazer a subtração. 5 menos 2 vai dar 3, menos 10 elevado a 20. Partículas, né, dentro desse corpo. Diante disso, o que a gente tem agora? Agora a gente pode calcular a quantidade de carga. Mas como a gente vai saber se é positivo ou negativo? A gente olha para os dados da questão. A gente observa que tem muito mais elétrons do que prótons nesse corpo. Se tem mais elétrons e elétrons têm carga negativa, então, consequentemente, na hora da edição da fórmula, a gente tem que lembrar de colocar o menos antes. Vou colocar aqui embaixo, no bordo do espaço, a carga negativa. Menos. Então, N vai ser o que a gente calculou. 3 vezes 10 dá 20. Vezes a carga elementar, que a gente viu lá em cima, é sempre a mesma. 1,6 vezes 10 a menos 19. Sendo assim, a gente vai encontrar. Basta a gente fazer essa multiplicação. O menos com mais vai dar menos. 3 vezes 1,6 vai dar 4,8 vezes 10. Como a gente tem produto de potência de mesma base, basta repetir a base e somar os expoentes. Então, 20 menos 19 dá 1. Menos 4,8 vezes 10 a 1, se a gente fazer isso daqui, multiplicando, vai dar menos 48, por quê? Lembra, unidade de carga, como eu falei em cima, sempre vai ser coulombs. Então, a carga desse corpo é menos 48 coulombs. Se ficou alguma dúvida, nessa aula eu posso explicar isso aqui para vocês durante a semana, quando vocês estiverem disponíveis. Então, diante disso, agora a gente parte do conceito das forças elétricas de interação entre essas partículas. Que é umas coisas mais assim, quase todo mundo conhece, até mesmo sem estudar física já ouvi falar. Cargas opostas se repelem, cargas opostas se atraem e cargas iguais se repelem. E aqui é basicamente isso, ou seja, cargas iguais, positiva com positiva, vai haver repulsão entre essas cargas. Ou seja, a gente pode perguntar aqui uma força para cá e uma força para lá. A mesma coisa se a gente colocar duas cargas negativas em contato uma com a outra. Ambas irão sofrer um processo de repulsão. Já, se nós colocarmos um corpo de cargas opostas, ou seja, um de carga positiva e outro de carga negativa, consequentemente, eles vão se atrair. Certo? Então, sai especificando nesses dois primeiros casos, ambos ocorre uma força elétrica de repulsão e, nesse caso, ocorre uma força elétrica de atração. Certo? As forças elétricas em si, a questão de calcular a intensidade, eu vou falar mais no próximo vídeo, que a gente vai falar mais especificamente das forças elétricas e do campo elétrico. Agora, a gente vai para os processos de eletrização. Existem basicamente 3 processos, 4 entre aspas, né, que a gente diz. O primeiro deles é o famoso por atrito. O livro trata, juntamente com o material do professor, ambos os conceitos de por atrito e por contato. Mas existe uma pequena diferença teórica entre eles, né? Por quê? Com o material por atrito, a gente está lidando com 2 materiais distintos, diferentes, onde a gente atrita um no outro. Ou seja, a gente literalmente esfrega um no outro, a fim de atribuir carga a um deles. Ou seja, inicialmente, ambos estão com carga neutra, estão neutros, ou seja, mesmo número de elétrons e mesmo número de prótons, e quando a gente esfrega um no outro, um dos materiais cede elétrons para o outro. Sendo assim, qual é a conclusão que a gente pode tirar disso? A gente conclui que após esfregarmos, um vai adquirir carga positiva e o outro vai adquirir carga negativa, de mesmo valor. Por exemplo, se eu atritar 2 materiais neutros, depois de
Se eu ver que um deles adquiriu carga 2 coulombs, o outro obrigatoriamente vai ter que estar com carga menos 2 coulombs. Ou seja, é o mesmo valor, porém de sinais opostos. Esse é o processo de neutralização por atrito. Já o processo de neutralização por contato, como o próprio nome já sugere, basta eu encostar dois materiais e vai ocorrer a doação de elétrons de um material para o outro. Então, diante disso, esse tipo de neutralização geralmente ocorre por materiais idênticos e, na maioria das suas vezes, materiais condutores, ou seja, que possuem elétrons livres. Sendo assim, nesse exemplo eu coloquei dois corpos, ambos, um com carga negativa, menos 2 coulomb, e o outro com carga zero. Se ao encostar eles, quem tiver mais, vai ter um deles que vai ceder elétrons para o outro, e consequentemente vai ser o que possuir mais elétrons. Então, sendo assim, vai ocorrer uma doação. Como o A está carregado negativamente e o B é neutro, o processo de doação vai se dar dessa maneira, do A para o B. Então, e uma coisa importantíssima nesse caso, que após o contato, ambos adquirem a mesma carga elétrica. Ou seja, e isso a gente pode calcular, inclusive o professor não chegou a falar sobre essa fórmula com a gente, mas aqui eu coloquei que a carga final dos corpos, que é a mesma, vai ser quando a carga do A mais a carga do B e dividir por 2. Como são dois corpos, basta eu somar e dividir por 2, que eu vou encontrar qual vai ser a carga final desses corpos. Se eu fizer isso nesse caso, se eu somar menos 2 com 0, dá menos 2. Menos 2 dividido por 2 vai dar menos 1. Então, sendo assim, a gente conclui que ambos os corpos, após o contato, vai ficar com carga menos 1 coulomb, certo? Ou seja, relembrando, neutralização por atrito, materiais diferentes e onde a gente esfrega um no outro e, consequentemente, um adquire carga oposta do outro material. Já a neutralização por contato, a gente está falando de mesmo material condutor com cargas diferentes e que, quando entra em contato, depois ambos adquirem a mesma carga elétrica, certo? Agora, o processo por indução. Existem, de certa forma, duas possibilidades, como a gente viu em sala e também no material, eu vou demonstrar aqui. Porque, na maioria das vezes, esse processo de indução, basta que eu aproxime o material carregado de um corpo neutro, que vai ocorrer um rearranjo das cargas dentro desse corpo neutro. Ou seja, por exemplo, eu peguei aqui um bastão e aproximei desse corpo aqui, que está unido e que ambos neutros. Né? Só que, se eu tenho uma carga negativa, a gente viu que carga negativa atrai carga positiva e repele carga negativa. E como esses dois corpos estão colados, então, o que esse bastão vai fazer? Ele vai fazer com que todas as cargas positivas se atraem, ficam mais próximas a ele e, consequentemente, todas as cargas negativas vão se repelir, vão para o outro lado. E se eu continuar com esse bastão próximo ao corpo A, vai chegar uma hora que esses dois corpos vão se separar. Ou seja, vai ficar uma certa distância entre eles. E vai continuar a mesma coisa. O A com carga positiva e o B com carga negativa. Para lá. E com isso, a gente tem duas possibilidades de consequências disso. Se, quando eu retirar o bastão, eles estiverem uma distância pequena, eu coloquei aqui uma distância pequena, o que vai acontecer? Esses dois corpos, as cargas presentes no A e no B, se a gente observar, o A possui carga positiva e o B possui carga negativa. E o que acontece? Carga positiva e negativa se atraem. Então, consequentemente, essas cargas vão se rearranjar, mais uma vez, para próximo uma das outras. Ou seja, vão ficar bem juntinhas. Então, ocorrendo a possibilidade dos dois se unirem novamente. Agora, se
Se eu tiver uma distância grande, como está no exemplo do livro, do material do professor, eles não vão ser, novamente se atrair, eles vão ficar simplesmente dispersos pelo corpo. Ou seja, um vai ficar carregado negativamente e o outro vai ficar positivamente, mas eles não vão se atrair novamente, como ocorreu aqui. Esse exemplo aqui a gente viu em sala, inclusive, vendo o exercício que o professor falou com a gente, onde as cargas novamente se atraíram, porque a distância com que a gente tirou o bastão não era tão grande entre esses dois blocos, esses dois materiais. E o quarto caso, entre aspas, de utilização é a de polarização. Eu digo entre aspas porque ele é, na verdade, uma ocorrência que é específica para materiais que sejam isolantes. Se a gente observar, todos esses casos de eletrização, a gente viu que são para materiais condutores, ou em materiais, no caso, diferentes. Esse aqui é específico para isolante. Então, pegando esse mesmo caso aqui, de um bastão com esses blocos, se a gente, relembrando, né? O isolante, ele não possui a capacidade de ter elétrons livres, como eu disse aqui. Ele não possui elétrons livres para ficar se movimentando livremente em si. Sendo assim, ocorre algo parecido com a indução, só que é específico para materiais isolantes. Ou seja, se a gente aproxima um bastão de um corpo de material isolante, um material isolante neutro, né, no caso, a carga negativa vai atrair carga positiva. Então, sendo assim, a carga vai ter um momento em que as cargas positivas vão ficar somente para o lado mais próximo do bastão e as cargas negativas vão ficar afastadas, ou seja, vão ser repelidas. Então, o processo para materiais isolantes é um processo meio que de indução, só que como o material isolante não tem capacidade de doar elétrons para outros materiais como condutores, a gente diz que ocorre uma polarização, ou seja, a molécula fica dividida, parte dela fica positiva e parte dela fica negativa, como a gente viu no experimento do isopor, né? Quando o isopor estava afastado, o isopor estava neutro, ele era um material isolante. E como que ele se atraía para perto do domo? Porque ocorria uma polarização, onde todas as cargas positivas ficavam próximas ao domo e as cargas negativas ficavam no lado oposto. Então, basicamente, essa é a diferença entre a indução de material condutor e a polarização, que é um caso específico para materiais isolantes. E faltou uma coisa de falar, que é a questão da conservação de carga elétrica. Mas o professor não citou isso com a gente, mas o que consiste isso, basicamente? Que é quando nós temos uma eletrização de corpos e ocorre essa transferência de carga, como a famosa lei de Lavoisier, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, por exemplo, vamos pegar esse exemplo da eletrização por contato. Quando ocorre a doação de elétrons, a gente observa que aqui, antes, qual era a soma das cargas aqui? Menos 2 mais 0 dá menos 2. Então, antes tinha menos 2. Depois, a gente observou menos 1 com menos 1 também dá menos 2. Ou seja, não houve perda de carga, simplesmente desapareceu e nenhuma carga foi criada. Então, a gente conclui que no processo de eletrização, antes e depois, o somatório, quando a gente soma todas as cargas dos corpos em questão, tem que ser o mesmo valor, tanto antes quanto depois. Essa é a única coisa a mais que o professor não citou, mas que é importante saber, porque em determinados problemas a gente pode acabar caindo nessa questão, dizer até questões de verdadeiro ou falso, que o professor pode dizer, colocar na prova. Então, vou fechar essa parte por aqui e na próxima videoaula eu falo com vocês sobre as forças elétricas, mais especificamente, falando de como calculá-la, a questão dos gráficos, as características e a ação do campo elétrico e do campo elétrico uniforme.